Boa noite para quem a gente está à noite, né? Não sei que horário você vai assistir esse programa, ouvir o seu áudio, mas estamos começando mais um Na Fita do Tempo, hoje para falar um pouco sobre a história do presbiterianismo na cidade do Rio de Janeiro, um dia que a gente, pelo menos pelo qual eu me alegro muito por poder contar com a presença do reverendo Cid Caldas, um profundo conhecedor da história do Rio. O nosso irmão, o reverendo Cid Caldas, é pastor presbiteriano há 28 anos, ele é casado com a Ana Lúcia, pai do Rodrigo, que é casado com a Esté, pai do Rafael, é pastor da Igreja Presbiteriana de Botafogo há 8 anos, presidente do Presbitério do Rio, vice-presidente do Sínodo do Rio de Janeiro. Tem atuado também como conselheiro voluntário em algumas instituições, como o Abrigo Presbiteriano, o Instituto Presbiteriano Reverendo Álvaro Reis, Instituto Presbiteriano Mackenzie, Fundação José Manuel da Conceição, e por aí vai. Então, dá para ver o quanto eu estou grato ao irmão por poder ceder um tempo dessa agenda tão atarefada para poder falar sobre esse assunto tão importante, onde começou a cidade, onde começou o presbiterianismo, o nosso presbiterianismo, onde começou a nossa história. Só que a gente não vai ficar só no Simonton. Vamos falar dele, não tem como não falar do Simonton, mas vamos passar dele sabendo que tem outros personagens importantes nessa história. Então, por favor, reverendo Cid Caldas, pode fazer sua saudação ao público e já nos falar um pouco sobre o início da nossa igreja na cidade maravilhosa. Bom, primeiro, Flávio, eu tenho que te agradecer pelo privilégio de ter sido convidado para estar aqui com você nessa iniciativa que, para mim, é abençoadora, né? Então, é um privilégio para mim estar aqui e fazer parte desse seu programa, e eu espero que abençoe a você que nos assiste, você que vai assistir esse programa, que é um programa sobre história, né? História da igreja. Então, para a gente começar, eu acho importante, Flávio, a gente fazer um pequeno retrocesso para a gente entender, porque o Simonton não caiu no Brasil aqui assim, do nada, houve um contexto, né? Então, por exemplo, o Brasil foi declarado descoberto em 1500, né? Primeira referência que a gente pode ter protestante no Brasil, 1548, o Randstaden, que era um luterano, que esteve aqui no Brasil. Era apenas uma referência. Mas já em 1555, a gente estuda na escola, que chama de invasão francesa. Mas foi a tentativa de criar aqui a França Antártica, né? Então, Villegagnon vem, escreve para João Calvino, solicitando que mande para cá homens de bem, artesãos e homens religiosos. Calvino manda para cá um grupo, e nesse grupo tinham até 3 pastores. Então, vem para cá, a história por demais conhecida. O primeiro culto protestante no Brasil acontece no dia 10 de março de 1557, a primeira ceia é celebrada dia 21 de março, e aí eles vêm. Aí tem um problema, Villegagnon surta, português claro, ele surta, e aí resolve mandar todo mundo embora. Os caras entram no barco, o barco não dá conta, tem que voltar. Quando volta, ele fala, tudo bem, tá tudo beleza. Dá uns 5 minutos de novo no Villegagnon, ele resolve fazer um questionário, prende os caras e fala, responda essas questões aí. Agora, olha só, a gente estuda pra caramba, né, Flávio? O livro tem biblioteca, para a gente escrever as coisas, a gente precisa de bibliografia. Aqueles homens escreveram uma confissão de fé de cabeça, sem ter nada, e é a primeira confissão de fé reformada das Américas. Ela existe ainda, publicada, como se chama de Confessio Fluminensis. E aí o fato é que os franceses são expulsos daqui e acabou a referência reformada. Depois disso, nós tivemos lá para os idos de 1591, algumas referências aqui, porque a Inquisição da Igreja chegou ao Brasil, né? E houveram processos, e o motivo, eu tive oportunidade de ver 1 ou 2 processos desse caso especificamente. Acusação é luteranismo. Então,
E até a gente sabe, a gente até estava conversando nós dois, né, que tem alguns processos que Hilários. assim, hilários, é de você rir. Vale a pena essa leitura para você entender a cabeça do momento. Depois disso, nós temos os holandeses, que chegaram em 1630, não no Rio de Janeiro, no Nordeste. Eles vieram, e no Nordeste, os caras chegaram a ter igrejas, presbitérios, sínodos. Diga-se de passagem, a primeira sinagoga no Brasil, ela só foi permitida instalar pelos holandeses. Também não deu em nada. Foi todo mundo embora. Em 1808, a família real portuguesa chega ao Brasil, faz um tratado com os ingleses e garante a liberdade de culto aos ingleses. Mandaram para cá um pastor e esse pastor cuidava dos ingleses. E é engraçado também, Flávio, não sei se já teve isso na mão, tem uma correspondência desse pastor, mas metendo o pau nos ingleses, dizendo o seguinte: não querem saber nada de religião, quer saber nada de igreja, e reclamando assim, bravamente. Em 1819, os anglicanos chegam aqui no Brasil, constroem uma igreja. Ela não existe mais, essa igreja, mas foi uma igreja marcante aqui. Depois disso, nós temos a independência, é promulgada uma nova Constituição que permite a liberdade do culto, e aí vem uma curiosidade no Brasil, Flávio, que é por isso que eu creio que nós não temos uma arquitetura religiosa protestante no Brasil. Sim. Porque foi permitido você ter a casa do culto, mas ela não poderia ter aparência externa de templo. Ter torre, ter sino, ter cruz. Aí você vai ver, se você pegar uma foto que isso tem, do primeiro templo da Igreja do Rio, é um caixote, é um retângulo. É um retângulo. Parece as igrejas modernas de hoje, né? Exatamente. As paredes de pedra, não era feia, e era um templo grande, viu? Não era pequeno, não. Depois disso, chegaram os suíços aqui no Brasil, uma colônia suíça veio, e eles foram convidar, a Confederação Suíça foi convidada para vir ao Brasil, estabeleceram ali Nova Friburgo. Chegam depois os luteranos alemães, ainda estou em 1824, também vão para Friburgo. Depois disso, Flávio, chega aqui no Rio de Janeiro, por iniciativa de um cônsul prussiano, e foi criado na cidade do Rio de Janeiro, aqui perto, na Rua do Riachuelo, uma comunidade protestante franco-alemã. Ali tinha francês, tinha suíço, tinha alemão. Ele juntou esse povo, trouxe um pastor. Era a União Europeia, praticamente. Praticamente era a União Europeia. É uma União Europeia, perfeito, cara. Aí depois os metodistas chegam em 1935, tentam se estabelecer, não conseguem, só vão conseguir se estabelecer em 1967. Robert Calley chega aqui no Brasil em 1855, os congregacionais, e ele organiza a igreja que funciona até hoje. A igreja se declarou organizada em 17 de julho de 58, é que a gente chama, hoje ainda continua chamada Igreja Evangélica Fluminense. Então, Simonton, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, ela resolve organizar a sua junta missionária em 37, mas mandava missionários para outras partes. Simonton ouve uma palestra, o coração dele aquece e ele resolve que o campo dele é o Brasil, era para cá que ele vinha. Ele sai de lá em 18 de junho de 1859, chega aqui em 12 de agosto de 1859. E é por isso que a Igreja Presbiteriana tem como data de marco da sua existência no Brasil a data de 12 de agosto de 1859. Ele começou o trabalho aqui, não falava português, com uma classe bíblica, fazia muito trabalho em navios. Os navios chegavam aqui com os americanos, ele fazia culto dentro dos navios. Depois que aprendeu português, abriu uma classe bíblica e continuou a pregar para os marinheiros. Ele venceu essa dificuldade com a língua portuguesa e logo depois, em 1860, a Junta de Missões manda para cá seu cunhado, o reverendo Alexander Blackford. Simonton aluga uma pequena sala, ainda em 1860, e aí é curioso que até a organização da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, e ela ter a sua sede, ela passou por 6 lugares diferentes, né? Então, na medida que ela ia crescendo, isso ia acontecendo. E ela é organizada em 12 de janeiro de 1862,
pela recepção de 2 novos membros. Era um americano e um português. Um professor fé, porque foi batizado, o americano foi batizado na infância, e o português, professor fé, e foi batizado. E aí, Flávio, também uma conversa que a gente teve, né, muito interessante. Nessa época, a organização da igreja era assim: o missionário recebia 2 membros, está organizada a igreja. É a igreja. Já é a igreja. E aí, tem 2 ou 3, é a igreja. Aí você vê nos primeiros livros de Atas do presbitério, tem isso. O missionário tal chegou da cidade do interior de Minas, organizei lá a igreja tal com 8 membros. E assim era do jeito que se fazia. Só posteriormente é que se começou um processo de nomear comissão para ir ao lugar, para ver o que era, e aí formalizar a organização. E essa característica que a gente tem hoje da nossa Constituição, né, que um dos critérios para se organizar a igreja é o oficialato, mas isso no nosso início não era assim, né? Não, era a recepção de membros mesmo. Aí, o Flávio, o que acontece? Chega crescendo, organiza a igreja de São Paulo, Blackford sai daqui, se estabelece em São Paulo, organiza a igreja. A igreja de Brotas também é organizada. Em 1865, o presbitério do Rio é organizado. E é curioso que é organizado em São Paulo. O que eu acho curioso, Flávio, é que Simonton era um jovem. É importante lembrar que ele, quando veio para cá, esse cara tinha 28 anos de idade, solteiro, tinha 2 formações. Ele é formado em Direito e no Magistério. E era um evangelista novato, ele não teve outra experiência de evangelização. E ele veio na raça para cá. E entrou, chegou numa cidade, sem falar português, ele chegou com uma carta de apresentação para um comerciante no centro da cidade. E esse comerciante viu aquilo, e a primeira coisa que ele fez foi arrumar um lugar para o Simonton ficar. E aí, cara, ele começa a conhecer as pessoas da cidade. Ele lidava com o cônsul, ele lidava com os comerciantes. Ele foi ao encontro de Calley para se apresentar. E é interessante que logo no começo, Calley, ainda muito marcado pela perseguição lá na Ilha da Madeira, falou: olha só, cuidado, não divulga muito, não. E eu, não evangeliza muito, não. Não evangelize muito, não. E aí o Simonton não concordou e se atirou na evangelização. E aí a congregação cresceu. Mudou de ambiente para um lugar que fica aqui na Praça da República, e lá hoje é a sede do Corpo de Bombeiros. Mas do lado você ainda vê os arcos do portal da casa, que ela foi destruída, mas ficou a parede com os arcos que eram feitos em pedra de cantaria, então por isso permaneceu. E é curioso que nesse lugar, Simonton, com seu destemor, ele mudou para um lugar em que o espaço de culto lá, do templo, cabiam 400 pessoas, não era pequeno, não. Num andar, ele colocou o seminário, abriu um seminário chamado Seminário Primitivo e fez um alojamento para alunos. No outro andar, tinha uma escola paroquial, que, inclusive, missionárias americanas que vieram para o Brasil antes de ir para outros lugares ajudaram nessa escola paroquial. E o que eu quero dizer com isso? Mostrar, ele abriu um jornal, ele criou um jornal, a Imprensa Evangélica. Então, jornal, seminário, colégio, igreja, e está Simonton se expandindo por todas as áreas que podia, e a igreja crescendo. E a igreja crescendo. Rápido, ele se casa. Nos anos cresceu rápido. Que? Não entendi. No início, no seu início, a igreja, graças a Deus, cresceu rápido. Rápido, foi uma coisa rápida. Ela se desenvolveu, e aí, com isso, a gente chega a um momento de desabor para a igreja. Dia 9 de dezembro de 1867, Simonton morre, falece. E uma coisa muito curiosa na história da Igreja do Rio, que ela passou por alguns momentos assim, né? A sucessão pastoral na Igreja do Rio sempre foi assim, muito delicada. A igreja também, em outro momento da história, com outro pastor, também no exercício do pastorado, ele faleceu.
e a igreja realmente ela sofreu esse impacto. A igreja do Rio sofreu esse impacto, Blackford teve que deixar a igreja de São Paulo e vir embora para o Rio de Janeiro para assumir aqui. A igreja desmobilizada, a igreja em luto, e ele levou alguns anos, sabe? Muito foi pastor, o Blackford foi pastor aqui no Rio por uns 8 anos, não mais do que isso, mas precisou lidar com muito cuidado com a restauração da vida da igreja. O pobre coitado do Blackford teve que lidar com a morte de José Manuel da Conceição aqui no Rio de Janeiro. Não foi um período muito fácil. Praticamente como um inválido. Sim. E aí, logo depois dele, assumiram alguns missionários. Né? Foi Blackford, depois foi Lenin. Um filho, um aluno do seminário, Antônio Trajano, um português, foi pastor da Igreja do Rio também. Hasler, Houston, Antônio Trajano foi de novo, Lino da Costa, ou seja, Lino da Costa era um ex-padre, e aí que estudou também e se tornou pastor. E o Trajano estudou no Pioneiro, né? Foi. Estudou no Seminário do Pioneiro. E aí o que eu quero destacar, Primitivo, Flávio? Desculpa, Seminário Primitivo. O que eu quero destacar com isso é que, organizada em 1862, a primeira igreja, a segunda igreja a ser organizada na igreja no Rio de Janeiro só veio a ser organizada em 1885. É a chamada Segunda Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. E é uma história curiosa. Ela foi organizada fruto de divisão. A Igreja do Rio se dividiu e formou essa segunda, mas teve uma existência efêmera. Teve efêmera que um ano e meio depois, o Presbitério do Rio de Janeiro dissolveu essa igreja e determinou que os crentes voltassem para a igreja primeira do Rio de Janeiro. E o que eu quero dizer para você? Destacar aqui para a gente fechar esse ponto, Simonton. A igreja primeira foi organizada em 1862. 35 anos depois, nós tínhamos no Brasil inteiro 34 igrejas organizadas. Mas na cidade do Rio de Janeiro, na capital do Brasil, ela se mantinha com 2 igrejas apenas. Porque só em 1894 foi organizada uma segunda igreja, que é uma igreja histórica aqui, que é chamada Igreja Presbiteriana do Riachuelo, que fica num bairro chamado Meyer, aqui no Rio de Janeiro. Uhum. Então, eu quero destacar isso aqui, porque a partir daí o Rio de Janeiro assume uma nova fase. Entendi. Legal essa divisão de uma fase e de outra. Partimos agora? Podemos partir agora para falar um pouco sobre a história da Igreja do Rio como a mãe de outras igrejas. Sim. Bom, Flávio, te respondendo, aqui nós chegamos numa quebra, que sai o reverendo Rogers da Igreja do Rio, que ficou lá pouco tempo, um ano e pouco, chega ao Rio de Janeiro o reverendo Álvaro Reis, Álvaro Emílio Gonçalves do Reis, ele é eleito pastor da Igreja do Rio de Janeiro, e esse homem, ao assumir o pastorado da igreja, era um homem de múltiplos talentos, é uma coisa impressionante. Um escritor profícuo, publicou inúmeros livros, criou um jornal, o Puritano, escreveu muito, era um jornal criado na Igreja do Rio. Ele escrevia regularmente nos jornais de época da cidade. Era um tribuno respeitadíssimo. Políticos vinham à igreja para ouvi-lo pregar. E era um estrategista. Só para você ter uma ideia. Febre virada do século, febre amarela, graçando, matando milhares de pessoas. Ele veio do interior de São Paulo, da cidade de Mogi Mirim. E lá tinha um presbítero que era muito amigo dele. E esse presbítero e a esposa dele falecem. E eles tiveram 7 filhos. E o que faz Álvaro Reis? Álvaro Reis vai a São Paulo, traz essas 7 crianças para o Rio de Janeiro e as coloca dentro da casa dele, do lado ali da Igreja do Rio. A casa existe ainda, tá? Legal. Bota lá dentro. Abriga essas crianças lá. E aí ele recebe mais 7 órfãos. E aí o que ele faz? Ele resolve criar no Rio de Janeiro um orfanato presbiteriano. Quando você leu, eu hoje sou conselheiro desse orfanato, que a partir de agora ele assumiu com o passar do tempo o nome de Instituto Presbiteriano Reverendo Álvaro Reis. Hoje não existem mais orfanatos, mas ele atende cerca de 450 crianças
em reforço escolar e uma série de atividades. Olha a cabeça desse homem, ele não teve filhos, nem ele, nem a mulher. E aí o que acontece? Uma desses órfãos, ele adotou a criança e o neto passou, e o filho do filho ali, passou a ser o neto do coração dele, Júlio de Oliveira, que era um tremendo músico, um compositor maravilhoso. E esse cara foi para o Japão, imagina, virada do século. Ele foi para o Japão com o reverendo Álvaro Reis e ele tocou o hino brasileiro de cor para. Era uma criança, para o povo da igreja japonesa. Ele, o reverendo Álvaro Reis, presidiu o presbitério do Rio de Janeiro, presidiu o Sínodo Central, ele foi moderador da Assembleia Geral, foi um líder na Igreja Presbiteriana do Brasil. E um intelectual brasileiro, né? Sim. Mas o que eu quero destacar é o evangelista. Olha, esse homem percebeu que a igreja precisava sair, a igreja precisava evangelizar, porque ele fez parte do Congresso Mundial de Escola Dominical, ele foi ao Congresso no Panamá, ele foi a Portugal. Álvaro Reis começou com um trabalho de evangelização em Portugal. Uma das vezes que a Igreja Presbiteriana no Brasil esteve em Portugal para começar a plantar igrejas em Portugal. Na Igreja do Rio, havia um ministério antigo, que não é do tempo dele, que era para distribuição de folhetos. O nome disso era chamado de uma comissão de convites. Em 1903, o reverendo Álvaro do Reis teve uma sacada, e havia um movimento que era até interdenominacional, chamado Esforço Cristão. E ele resolve, em 1903, adotar o sistema do Esforço Cristão na Igreja do Rio. E ele transforma essa comissão de convites de uma comissão de propaganda que havia lá também, no Esforço Cristão. E incorporou a visão missionária. E era muito curioso que ele escreve, tem um texto, ele escreve sobre o ministério do leigo na igreja. E com isso, ele usou esse grupo para começar um projeto de evangelização. E ele fez um projeto de missões urbanas para o Rio de Janeiro. E a estratégia era muito simples, muito simples. Pontos de pregação na casa de membros da igreja. Então, na tua casa, abriu um ponto de congregação. O que o Esforço Cristão fazia? Ele enviava a liderança. E quem fazia parte? Presbíteros, diáconos ou crentes experientes. Eram esses que iam para esses pontos de pregação, que futuramente se tornariam congregação, para pregar, para dar aula em escola dominical. E o ponto de pregação se transformava em congregação e chegava até organizar em igreja. Só que aí a gente tem que lembrar do contexto religioso que ajudou a fazer isso. Com o advento da República, em 1894, sai a nova Constituição. E a nova Constituição tira a Igreja Católica como religião do Estado, permite que as confissões religiosas pudessem exercer pública e livremente os seus cultos. A República passa a só reconhecer casamento civil, não é mais na Igreja Católica que vai se casar, a única que poderia expedir as certidões de casamento. E nascimento. E nascimento. Cemitério também deixa de ser religioso, o ensino passa a ser leigo, aí foi um campo. Foram mudanças muito importantes que favoreceram muito os protestantes. Entendeu? Parou a perseguição. E uma coisa... Fala. Uma coisa que eu acho interessante do que o senhor falou, nesse ponto do esforço cristão, e também com esse crescimento, essa abertura maior para a evangelização, né? Não só a evangelização, mas a organização da vida civil, não só agora em torno da igreja romana, né? Mas também aberta a outras igrejas cristãs. Um ponto que eu acho importante é esse papel dos leigos no início da nossa igreja. A gente tem hoje há muita ênfase nessa coisa do missional, que é importante, que todo mundo tem que fazer missão, mas a Igreja Presbiteriana do Brasil começou assim.
há muitos relatos de famílias que às vezes se converteram antes do pastor chegar, porque circulava Bíblias, né, com os comportores, e às vezes o pessoal olhava a Bíblia, olhava o que era ensinado na igreja que eles iam, e não estava batendo. Então, às vezes os missionários chegavam e já tinha uma comunidade sendo transformada pela palavra de Deus. Então, isso no Rio também foi importante, né? Até essa questão mesmo do convidar os vizinhos, entrega de folheto. Às vezes não precisava a presença do pastor ou diretamente do missionário. Você pode falar um pouco sobre esse papel dos leigos, como foi importante? Posso, E o Álvaro e eu Reis digo mais para percebeu, né? você, sabe, Flávio? Eu tenho a forte convicção que nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos, como igreja, resgatar o papel do leigo na evangelização. Porque era muito comum, as igrejas nasciam por leigos. Então, você lê vários casos. O reverendo Belmiro César, ele passava meses fora de casa, correndo o campo. Para quê? Para batizar, para celebrar a ceia, para fazer casamento. Porque a igreja, ela não tinha pastor. As igrejas não tinham pastor. Eram tocadas pelos leigos. Então, e sem sombra de dúvida, ainda hoje, é muito mais fácil você pregar o evangelho para a sua família do que vir eu aqui de fora para poder primeiro conhecer, conquistar confiança para assim fazer. Então, isso foi... Eu, há pouco tempo, alguns anos atrás, eu tenho que resgatar isso. Eu estava fazendo um estudo sobre o crescimento. Talvez, eu fiz uma relação entre o crescimento da igreja de membresia, da nossa membresia, da IPB, em relação ao crescimento do Estado brasileiro, da população. E a fase de maior crescimento foi exatamente essa no Brasil, que não era só Álvaro Reis. Os outros pastores também agiam dessa mesma maneira. E aí... Nós tínhamos menos pastores e a igreja crescendo. Nós tínhamos poucos pastores para um campo tão grande e a igreja crescendo. A gente não tem que fugir do conceito de que é profissional. Exatamente. Exatamente. Aí eu preciso te falar uma segunda coisa que contribuiu para o crescimento. Primeiro, é a questão legal, a nova Constituição. E o segundo é a questão do espaço urbano do Rio de Janeiro. Nós tivemos no Rio de Janeiro uma administração de um prefeito chamado Pereira Passos, para resolver o problema de febre amarela e tudo. Ele colocou uma operação porque o centro da cidade é extremamente adensado. Havia aqui no Rio coisas que a gente, no Rio de Janeiro, chamava de cabeça de porco, que era casas de cômodos em que moravam 10, 20 famílias insalubres, lixo jogado na rua. E esse cara, ele começou a produzir transformações urbanas na cidade do Rio de Janeiro, que chegaram mesmo a apelidar, que era o prefeito Pereira Passos, era o prefeito do Bota Abaixo, né? Porque ele destruía e ele fez uma transformação, e com isso ele pegou a população, ela teve que se espalhar e ir para os subúrbios da cidade do Rio de Janeiro, não só para os morros, porque você sabe que o Rio é uma cidade formada de muitos morros, e o nascimento das chamadas favelas, ela se deu assim, da população pobre indo para esse lugar, mas também para os subúrbios. Para você ter ideia, em 1808, a população na cidade do Rio de Janeiro era cerca de 60 mil habitantes. Quando a gente está chegando no final do século XIX, o Rio de Janeiro já estava com 500 mil habitantes, mantendo a mesma estrutura imperial do começo do século. E essas transformações, elas foram de fundamental importância, porque com a entrada por os subúrbios, o transporte precisou ser trabalhado. Então, você tinha bondes, primeiro por tração animal para ir para esses lugares. Depois, passou-se a ter tração, mecânica, para poder chegar. E abriu-se caminhos, e abriu-se estradas, ruas, para os chamados subúrbios da cidade. Talvez, o Flávio, não seja muito claro para vocês, porque, por exemplo, quando eu falo da situação da cidade de São Paulo,
Quando eu falo Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, não significa muita coisa para São Paulo em termos de classe social. No Rio de Janeiro é Sim. assim. Por quê? Quando eu falo Zona Sul de São Paulo, você tem moradia, você tem indústria, você tem empresa, você tem gente rica e gente pobre. No Rio de Janeiro, quando você fala Zona Sul, normalmente é o pessoal que tem uma classe social mais elevada. Quando você fala do centro, é o centrão antigo da cidade, onde se tinha os negócios. Quando você fala Zona Norte, aí você está falando de um povo de classe mais baixa. Então, isso no Rio se consolidou exatamente com esse abrir para os subúrbios. Essa configuração da cidade do Rio de Janeiro era o palco, foi o palco onde o reverendo Álvaro Reis espalharia os diversos pontos de pregação, de evangelização, por meio dos missionários leigos. Ele se Estrategista, aproveitou, né? ele se valeu disso. E eu queria tanto, eu comecei a fazer, eu não tenho condição de fazer isso agora para você, mas eu coloquei as congregações ele abriu no mapa da cidade do Rio de Janeiro, e você vai ver nitidamente que são os caminhos da cidade. Nitidamente fica claro isso, a estratégia, as linhas de bonde, e de trem, eles foram usadas de forma intensa pelos ministérios. Então, o que eu quero dizer? O respeito à geografia, que às vezes acontece que a gente bota uma igreja num lugar e não percebe, da população, não percebe o espaço que se está, e com isso, poxa, não está dando certo. E vai ver por que não está dando certo. Porque Ai, não está pastor, eu tenho um terreninho não sei aonde. A igreja não quer comprar esse terreninho, mas não olha se é viável estrategicamente. Eu não vou citar o nome não, Flávio, mas conhecendo a IPB, certa vez eu fui atender a uma escola da IPB, que ela foi construída numa região de garimpo. E uma das grandes características da região de garimpo é que ele, primeiro, é sazonal. E o segundo, o povo fica ali enquanto tiver o que extrair. Acabou, acabou. Então, o que acontece? Aí o povo vai, monta uma escola e constrói. Compra um terreno e constrói uma big numa escola. Sabe o que aconteceu, Flávio? A cidade saiu dali. A cidade saiu, foi para um outro lugar, porque o garimpo ali acabou. Ficou IPB com aquele monstrengo naquele lugar lá, sem ter o que fazer. Por quê? Pela necessidade de se estudar a geografia de onde se pretende plantar uma igreja. Essa sua pesquisa, pastor, dá um excelente trabalho acadêmico, viu? Sem sombra de dúvida, vamos ver. Fica a dica aí para os seminaristas fazerem monografia, o pessoal fazer mestrado, doutorado, porque é perceber a importância do espaço, né? Da geografia da coisa. Eu falei das leis, eu falei do contexto urbano, e agora eu queria só falar para você um pouquinho sobre o leigo. Ele percebeu o potencial que existia dentro da Igreja do Rio. Muita gente chegando, e havia na Igreja do Rio uma população, e tem um trabalho muito bem feito por uma professora, ela até filha de pastor metodista, que ela estudou as origens do presbiterianismo no Brasil, quem era um membro da Igreja do Rio. E ele fez, é a tese de doutorado dela, né? Que ela mostrou qual era a característica. Era gente muito simples, era uma população feita de mulheres, de donas de casa, de sapateiros, de gente assim, mais humilde. Álvaro Reis pega esse povo e transforma esse povo em missionários, né? E aí prepara eles para isso. Ele chega mesmo a montar uma escola de evangelismo na igreja. E veja só, com essa estratégia, ele conseguiu mobilizar a igreja, ele envolveu homens e mulheres, jovens, crianças, e com um objetivo comum: nós vamos expandir o número de igreja a partir de reunião em casa. É reunir em casa, é distribuir literatura, e é pregar a palavra de Deus. E estes pontos de pregação funcionaram como núcleos familiares, e ali era ensino doutrinário, funcionava como mini-igreja,
e eles estavam preparados para ser igreja, já de cara preparando para já ser uma igreja um dia. O sustento desse ponto de pregação era muito pequeno da igreja e a maioria era do dono da casa, né, que reunia Recebeu o pessoal em casa. O povo ali. Então, o crescimento do grupo, o crescimento do grupo se dava ali. E aí era curioso que em 24, quero repetir isso para você, ele criou uma classe na escola dominical de missionários leigos. Então, ele reproduzia, ele pegava presbíteros, diáconos e os membros mais experientes, mas ele reproduzia o modelo para que mais gente pudessem fazer. Paralelo a isso, folhetos. Flávio, esse homem mandava imprimir, era assim, 20 mil folhetos, outra tiragem de 15 mil, outra de 8 mil, outra de 25 mil, era uma produção constante. Por quê? Nas regiões onde ele escrevia, tinha os corpos. Escrevia. Ele que escrevia os folhetos. Ele escrevia esses folhetos. E era assim, maciça, era um marketing da época maciço na região. Outra coisa, o Jornal Puritano foi criado por ele em 1899 e ele não tinha. Jornal tem a função básica de informar, e no caso, de informar a denominação, mas não era só isso que ele usava. Ele usava para mais duas coisas. Ele usava para ser um veículo evangelístico, mas também ele usava como uma ferramenta didática de doutrinação. Então, o mesmo jornal trazia informações sobre a denominação, evangelizava e fazia o povo crescer no conhecimento da palavra. E aí vem o projeto missionário. Consequência dessas partes que eu te coloquei, é audacioso. Objetivo: alcançar toda a cidade do Rio de Janeiro. Era esse o objetivo. E aí, para fechar isso também, sabe a que ponto o cara chegou? Sabe a que ponto? 60 congregações na cidade do Rio de Janeiro. 60. E aí, se você coloca isso num mapa, insisto com você, é um negócio assim grandioso demais. Flávio, nós estamos falando de 1900, cara. Nós estamos falando de um período de 1899 até 1924, 25, tá? Nem todas essas 60 igrejas, elas se organizaram em congregações. Algumas, poucas, foram poucas que não se organizaram. E outras levaram mais tempo para se transformar em igreja. Nós temos congregações abertas por Álvaro Reis que só foram organizadas igrejas em 1932, 1933, já fora do período dele. Mas são as igrejas que é a coluna vertebral do presbiterianismo no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Que fantástico, pastor. Que fantástico. E a gente precisa resgatar esse tipo de coisa. Porque para atingir a cidade, o modelo desse homem é atualíssimo. Rapaz, atualíssimo. Isso dá um livro tão fantástico, pastor. Assim, evangelização a partir do modelo de Álvaro Reis, assim, alvariano, sei lá como é que a gente vai chamar isso. E mas sabe o que acontece, Flávio? Que visão esse homem teve na transição, né, do 19 para o 20. Algumas coisas que ele usa hoje são vistas como super modernas e ele já usava. Grupos familiares, a ideia de que todo membro deve ser um evangelista, o bom uso dos meios de comunicação, na época o jornal impresso, hoje nós temos outros meios, esse aqui, por exemplo, que a gente está usando. Como esse homem tinha visão, é um negócio fantástico. E ele tinha algumas coisas também, que ele era um homem muito voltado para o lado social também, isso é importante destacar. Sim. Então, ele lidou com, não foi um nem dois, não foram vários padres que, nas suas crises de fé, eles batiam na porta da Igreja do Rio. E ele acolhia esses homens, e vários deles se tornaram pastores presbiterianos. Eu me lembro de um deles, chamado Vitor Coelho de Almeida, que esse homem ele foi pastor auxiliar do Álvaro Reis. Esse homem é um homem cultíssimo. Naquela época, ele tinha doutorado
na Universidade Gregoriana de Roma. Ele estudou na igreja, ele foi diretor de seminário católico. Esse Não homem era qualquer um, não era qualquer um. não era qualquer um. E tem outros, são vários, que ele acolhia essas pessoas, assim, de botar dentro de casa, de botar dentro de casa. Esse era um viés também que ele explorava e fazia isso com, assim, muita intensidade. Era muito respeitado por causa dessa postura dele também. Então, esse modelo de educação que eu acho de evangelização que eu acho interessante também, que não era uma coisa assim, ó, vou pegar aqui 3 famílias da minha igreja e vou mandar para tal lugar. Não, era no lugar que uma família morava. E ela, no lugar que ela morava, não era transplante de crente, sabe? No lugar que ela morava, ela chegava e abria a sua casa para atingir os seus vizinhos. Entende? Isso é que eu acho também maravilhoso. Porque hoje a gente fala muito nas técnicas de plantação de igreja, você deve conhecê-las, que fala, por exemplo, tem que montar primeiro o core group, que é o grupo base. Que você vai exportar da igreja esse grupo para um outro lugar. O grupo base lá era a família de crente que morava num lugar específico. É isso aí. Simples assim. Simples e uma coisa fantástica que eu acho eu confesso que eu estou aprendendo muito sobre o Álvaro Reis. Porque, assim, eu vi Álvaro Reis como um grande intelectual. Era a imagem que eu tinha do Álvaro Reis, a sua importância intelectual e como líder da Igreja Presbiteriana. Mas o que eu estou achando fantástico é como era um homem intelectual, mas ao mesmo tempo muito dinâmico e prático. Assim, não só um homem de livros, mas um homem de estratégia do dia a dia, da vida da igreja. E um homem também voltado para essa questão social, que foi colocado, né? A questão do próprio dos órfãos e tal. Porque parece que a gente, às vezes, tem que escolher ser uma coisa ou outra, né? E o Álvaro Reis consegue mostrar como integrar, por exemplo, uma vida acadêmica com uma vida dinâmica de trabalho, com digamos assim, cheiro de ovelha, visão missionária. Assim, um homem com história muito bonita. Eu fiquei com muita vontade de ler mais sobre Álvaro Reis. Flávio, então eu quero te recomendar, vai ser difícil, eu precisava até digitalizar esse material, que é o seguinte, esse homem, em 1890, ele começa a publicar anualmente, ele chama de Relatório do Movimento Espiritual e Financeiro da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Nossa. É um livreto. E ali, tudo que você acabou de falar aí agora, você vê nesse relatório. Ele passa a igreja toda, assim, em revista. Então, ele fala, por exemplo, recebi membros esse ano, quem foram os membros, recebeu de que forma, por que recebeu, fala das congregações, fala das sociedades, fala da comissão de propaganda, fala da comissão de literatura, fala do esforço cristão, fala do trabalho da Sociedade Auxiliadora Feminina, fala de junta diaconal, fala das finanças da igreja. E onde é que está isso, pastor? Então, eu tenho os exemplares dele. Na Igreja do Rio, eles não têm todos. Mas esse material é maravilhoso. É maravilhoso. E cobre o ministério dele. E ele fez uma publicação e depois mandou encadernar. E ele falava assim, é o que a gente chama de mandato, né? Ele chamava de lustro. Então, o primeiro lustro, são os primeiros 5 anos de ministério dele. Segundo lustro. E aí você tem isso e vai vendo a evolução da igreja. É um negócio maravilhoso, que também precisava ser resgatado. Mas isso tem que estar resgatado. Precisa resgatar isso. Vamos ver se eu consigo. Eu tenho esse material, porque eu tenho um avô de consideração, que foi o reverendo Amantino Adorno Vassão, que foi pastor da Igreja do Rio. E ele me deu todo o acervo que ele tinha pessoal, não só de livro, mas de documentos históricos. Ele foi presidente do Supremo Concílio também. Foi secretário executivo da IPB. Então, muito desse material, ele que
que me deu, né? Então, eu precisava, até para honrar a memória dele, eu precisava arrumar um jeito de... Eu vou arrumar, eu já até sei como, de digitalizar esse material e disponibilizar para estudo, porque Até você eu já sabe, fiquei né? empolgado para pesquisar isso. Porque história guardada é história não conhecida, né? E eu Mas sempre sou hoje está tendo favorável. conhecimento dela aqui. Obrigado por estar compartilhando dessa história aqui. Né? É um privilégio. Então, o que eu queria transmitir para você é essa evolução que sai de uma igreja, e quando nós chegamos em 1925, mudou o quadro na cidade do Rio de Janeiro. De uma cidade que até 35 anos levou com uma igreja só e chegou à segunda igreja, com uma iniciativa assim, que eu fico imaginando, eu fiz questão de... Eu falei rapidamente sobre a parte financeira. Porque a gente hoje, quando pensa em plantação de igreja, o primeiro elemento que bloqueia isso é exatamente a parte financeira, né? E o cara Sim. fazia isso, não tinha dinheiro na história. É na casa da pessoa. Não tem Tinha crente dinheiro. na história. Tinha crente na história. O que ele gastava dinheiro era publicando o jornal, publicando folheto, providenciando ferramenta para a evangelização. É isso, meu irmão. Fantástico, pastor. Fantástico. Espero ter te Fantástico. atendido. Atendeu, pastor. Muito obrigado. Então, vamos nos despedir. Foi uma excelente aula sobre o presbiterianismo no Rio, nos mostrou a importância desse período do Simonton, falou, e é muito importante a figura dele, mas para mim, e acho que para você que está nos assistindo, foi fantástico ver a importância do Álvaro Reis na cidade do Rio e como ele foi pioneiro numa série de coisas que hoje são vistas como super contemporâneas. E você estava lá o Álvaro Reis, você tem lá o Álvaro Reis fazendo isso no início do século passado, no final do retrasado, início do século passado. E obrigado, reverendo Cid, por compartilhar conosco essa história tão fantástica. Eu estou empolgadíssimo com o Álvaro Reis. Vou me inteirar mais sobre ele e esse exemplo missionário dele. Gostaria que o senhor quiser fazer suas considerações finais. Aí, no final, eu tenho uma pergunta que eu sempre faço, que é... O senhor meio que já respondeu, mas é sempre eu pergunto sobre a importância de conhecer a história da igreja. Mas suas considerações... Aliás, antes das considerações finais, a pergunta, então. Por que, reverendo, é importante nós conhecermos a história da igreja? Heródoto que disse, né, que a história é a mestra da vida. E aí eu me lembro de uma historieta, que eu não sei qual é a origem, que duas tribos eram inimigas e elas viviam se matando. As duas tribos viviam se matando. E aí os dois caciques, certa vez, se reuniram e falaram assim, cara, nós vamos chegar aonde? E fizeram um acordo. Fizeram um acordo para que isso não acontecesse. Eles selaram esse acordo fazendo umas tranças de areia num determinado lugar. Tá? E aí o cacique da tribo, que era uma tribo que fortaleceu, ficou muito forte, morreu, e o filho dele era um guerreiro. E ele resolveu ir lá cobrar a conta da outra tribo, senão ia acabar com a tribo. E aí o velho cacique, já velho, cego, o filho chegou lá, o novo cacique, e falou, pai, nós estamos lascados aqui, porque ele vai acabar com a gente. O que a gente faz? Você vai fazer o seguinte, você vai lá e vai falar para ele que assim que ele trouxer as tranças de areia, nós vamos ceder o que ele está pleiteando. Aí ele foi falar com outro guerreiro, e aí o guerreiro olhou para aquilo, pegou todo o povo dele e foi embora. Por quê? Porque ele sabia o que eram as tranças de areia. Elas não são movíveis. Só que o filho do velho cacique não sabia. Então, a história ela serve para nortear o nosso conhecimento. Acabamos de ter esse exemplo aqui. Talvez a gente precise de exemplos como esse de Álvaro Reis para a gente repensar o nosso fazer evangelístico e missionário desse tempo. Espero ter te respondido. Respondeu sim, muito obrigado.
Por favor, suas considerações finais. E as minhas considerações finais é exatamente sobre a importância de coisas como essa que você está fazendo, Flávio. A gente precisa parar para refletir, para pensar, para falar sobre a igreja, e não só para ser crítico, mas poder sonhar as coisas de Deus como igreja, né? Podemos olhar para trás com o olhar de quem quer aprender para andar para frente, para fazer. Por isso que minha oração é que Deus continue a te dar visão e audiência, para que esse projeto seu ele cresça e as pessoas reconheçam sobre a necessidade, num breve tempo, 50, 60 minutos, uma hora, você possa refletir e ter elementos que lhe permitam olhar para frente. Por isso, obrigado, meu irmão, por me fazer parte desse teu ministério. Obrigado, pastor. Muito obrigado pela aula, pela conversa. E a você que nos ouve, nos assiste, se Deus quiser, até o próximo programa. Então, vamos aprender sobre a história da igreja. Ela pode nos nortear, pode nos ajudar muito a olhar para frente. Que Deus nos abençoe. Amém.